terminar a aula, e também porque eu coloquei lá nas atividades para vocês, os famosos problemas de designação. Esses problemas de designação, eles são problemas bem simples, tá? E bem interessantes, porque agora o x ele é um valor entre 0 e 1. Tá? O problema de designação está ligado aos problemas de distribuição de tarefa. Tá? Então, eu vou ter uma tarefa, e quem vai fazer o quê? Né? De maneira que essa distribuição seja eficiente, ou seja, me gere o menor custo. Tá? Então, os problemas de designação, eles são problemas que vão alocar, né, tarefas de forma que me reduza o custo, que seja uma alocação eficiente. Então, de novo, a minha função custo é a minha função objetivo, o nosso problema é minimizar essa função custo, e aí nós temos restrições. E essas restrições, as somas, elas são, né, ela é 1, ou seja, eu tenho N agentes e N tarefas, aqui eu acho que eu exagerei eu tenho N agentes, N tarefas, né? E aí, então, se eu somo a quantidade de agentes, a quantidade de tarefas, isso tem que dar 1. Então, vamos ver como é que funciona esse equacionamento, que ele é bem simples, né? E vamos ver a peculiaridade que esse problema traz, né? Então, né, o que acontece? A primeira coisa que é interessante a gente observar, que nesse problema, né, e nesse tipo de problema, né, o x e j, né, ele é 1 ou 0. Né? Ele não assume outro valor, ele assume 1 ou 0. 1, né, se o i realiza se a pessoa i realiza a tarefa j, ou seja, né, a tarefa i é, melhor, a tarefa i for atribuída a j, ou seja, j é a pessoa. Então, tarefa i para pessoa j. 0 é o caso contrário, ou seja, então tá, então esse é o valor, né, esse é o i. Então a gente é o x, né? Então o x ele sempre é 0 e 1. Então esse x ele não vai ser um outro valor. Quando eu resolver o simplex, ele não vai me dar 5, ele vai me dar 0 ou 1. Então a gente sempre vai ter o i sendo, né, a tarefa e o j sempre sendo o operário. Né? E agora o nosso objetivo, né? Nosso objetivo ele é o tempo mínimo, né? Ou seja, quem vai gerar o tempo mínimo, né? Então, o objetivo, né, é o tempo mínimo. Então, o problema é designar, né, os operários de maneira que eu tenha de homens, né, para cada uma das tarefas. Né? Então, o objetivo, então a função objetivo, né, é o tempo mínimo. Então, é o tempo mínimo. Né? Certo? Então, porque aqui eu vou estar somando os tempos. Né? Então, o CIJ é o tempo que o operário, né, que a tarefa. Então, o CIJ, né, é o tempo, né, que o operário J, né, operário J, realiza a tarefa I. Certo? Bom, então como é que vai ficar o equacionamento? Né? Então, se eu pegar o equacionamento, então, o que eu tenho? Então, vamos olhar para a minha função objetivo. Então,
Então, o operário 1 realiza a tarefa em 10 minutos. Então, 1. Mais o operário 2 realiza a tarefa 1 em 12 minutos. Né? E assim por diante. Então, essa aqui vai ser a função objetiva. Se eu digitei a função objetiva. Não digitei. Vou ter que escrever ela aqui. Tá? X1, 3, mais 16, 4, mais 14, 2, 1, mais 12, 2, 2, mais 13, 2, 3, mais 18, 2, 4, mais 10, 3, 1, mais 16, 3, 2, 19, 3, 3, 15, 3, 4, mais 4, 1, mais 12, x4, 2, mais 13, x4, 3, mais 15, x4, 4. Ok. Então, tá aqui a nossa função objetivo, certo? Beleza. Então, lembrando que o x é 0 ou 1. Tá. E aí, agora nós temos as condições. As condições, elas vão ir do operário e da tarefa. Então, como fica? Né? Eu vou olhar, por exemplo, primeiro eu olho para o operário. Né? Então, o que acontece? Então, o operário 1, né? Então, vou pegar o operário 1. Ele pode realizar a tarefa 1, ou ele pode realizar a tarefa 2. Né? Vou apagar aqui. Vamos dar a ordem aqui. Vou pegar. A primeira coisa que a gente vê é a tarefa. Para nós montarmos a matriz, ela tem que ficar com aquela mesma estrutura que a gente tinha visto antes. Se eu montar dessa maneira, eu pego aquela estrutura, né? Então, porque o que tem que acontecer, né? Repara, a primeira linha a disposição das colunas da matriz, ela tem que seguir exatamente essa ordem aqui, tá? Ela vai seguir exatamente essa ordem aqui. Então, para isso acontecer, eu vou começar com tarefa. Tá? A tarefa 1. Então, quando eu olho para a tarefa 1, eu vou ver o seguinte. Né? Se eu somar o valor 1, mais o valor 1, 2, mais o valor do x1, 3, mais o valor do x1, 4. Um desses operários vai realizar, né? Ou seja, pode ser o operário 1, pode ser o operário 2, pode ser o operário 3, pode ser o operário 4. Um desses operários vai realizar a tarefa 1. Os outros não vão realizar. Então, como o x é 0 e 1, quando eu somar, né, eu vou ter que vai me resultar em 1. Tá? Porque apenas um vai realizar essa tarefa. Os outros 3 não. Então, quer dizer que um desses x vai ser 1 e os outros 3x vai ser 0. Da mesma maneira, então, a tarefa é a tarefa. Tarefa 1. Tá? Então, tarefa 2. O x 2, 1. O x 2, 2. O x 2, 3. O x 2, 4. Mesma lógica. Apenas um vai realizar a tarefa 2. Né? Então, quer dizer que se um vai realizar a tarefa 2, os outros 3 não vão realizar a tarefa 2. Então, quem realiza a tarefa 1, x é 1. Os outros 3 é 0. Então, vai somar 1 mais 3 é 0. Então, isso aqui vai ter que ser 1. E assim por diante. Né? X 3, 1. X 3, 2. X 3, 3. X 3, 4.
x41, x42, x43, x44. Certo? Então, toda a soma vai ter que ser 1. Então, quando eu estou trabalhando com um problema de designação, você vai somar 1, porque o meu x só pode ser 0, 1. Por fim, né, aí sim eu vou olhar para o operário. Ou seja, eu tenho que olhar para a tarefa e para o operário. Então, para o operário 1, né, x1, 1. x2, 1. x3, 1. Se eu somar tudo isso também tem que ser 1. Se eu somar depois aqui, x32 mais x42, isso também tem que ser 1. Operário 3, x1, 3, x2, 3, x3, 3, x4, 3. Isso aqui também tem que ser 1. E, por fim, o x1, 4, o x2, 4, o x3, 4 e o x4, 4. Também tem que ser 1. Então, ele segue exatamente a mesma lógica. Então, quando eu for montar, né, no R, né, e aí, de novo, a gente vai montar, vai usar o igual, né? Quando for montar esse problema no R, né, não apareceu, ele vai ficar da mesma maneira. A resposta vai ser 0 e 1. Né? Então, vamos ver o seguinte. Né? Compartilhar o R. Esse aqui é o problema de designação. Aqui. Então, tá. Então, aqui. Eu vou colocar o A, né? Vou digitar o A. Digitei o A. Aqui, né? Tá aqui o A. Aqui eu criei uma regra de formação da matriz A. Né? Ela funciona quando eu tenho uma... Ela vai funcionar bem em problemas de designação, porque eu tenho N operários, N tarefas, né? Nessa situação ele funciona bem. Mas, enfim, não vou entrar no detalhe disso aqui. A hora que eu tiver isso bem... Né, tiver um código melhor para isso, eu mostro para você. Mas, a princípio, né, digitei toda a matriz A, digito agora o meu C, digito o meu B, e aí, então, eu vou calcular, né, vou levar para o simplex. E aí, qual o resultado que ele vai me dar? Ele vai me dar esse resultado aqui. Né? Se eu olho para esse resultado, então vamos ver aqui. Ó. Aqui está a saída do simplex. Né? Então vamos ver o seguinte. Se eu olhar para essa saída aqui, o que ele está dizendo? Né? Então, ele está dizendo que o x, 1 é 0. Então, quer dizer que o operário 1 não vai realizar a tarefa 1. Mas que o x, 2 é 1. Então, aqui é o x1, x1, 2. Então, quer dizer que a tarefa 1 vai ser realizada pelo operário, vai ser realizada pelo operário 2. Né? Ou seja, então, o operário 2 realiza a tarefa 1. Então, aqui é a tarefa 1. Né? Realizar aqui, tá? A tarefa 1. A tarefa 2, né, ela vai ser realizada pelo operário 3. Né? Então, vou botar aqui, tarefa 1, o operário 2. Tarefa 2, realizada pelo operário 3. Né? Então, aqui o operário 2, aqui é o operário 3. E a tarefa 3 vai ser realizada pelo operário 1. E a tarefa 4
vai ser realizada